Olá, senhoras e senhores, muito boa noite pra você, menos pra você, Rogério Ceni, né? Porque o Rogério Ceni cutucou a onça com a vara curta. De repente alguém falou que o Palmeiras só fazia ligação direta e o Palmeiras começou a jogar muita bola. Já tava jogando bem antes, mas a gente vai falar sobre esse jogo. O Palmeiras acaba de vencer aí o Bragantino por 5-1 no Brasileirão. Eu tava dando uma secada no Flamengo, por isso demorei um pouquinho pra postar o vídeo, mas não dá, né? Depender do Botafogo, torcer pro Botafogo, né? Não é nada fácil aí, o erro foi meu, né? Palmeiras venceu, Flamengo também vencendo, né? E deve ter acabado o jogo já quando postei esse vídeo, então chegamos 3 pontos à frente do Flamengo pra jogar contra eles no Maracanã. A gente tem a questão do critério de desempate, então mesmo que o Palmeiras perca, o Palmeiras segue na liderança no domingo, mas tem jogo, tá? Tem jogo, não é um jogo pra, né, já tá fora, já vai dar ruim, não, tem jogo, tem muito jogo. Beleza, vamos falar do jogo do Palmeiras primeiro. Primeiro tempo aí, o Palmeiras tava bem, né, cara? É até complicado, eu sempre gravo ali os vídeos, os shorts, o Reels, né, no intervalo, e aí eu ficava, caramba, o que eu vou falar? Pra mim, o Palmeiras jogou bem, mas tá perdendo o jogo. O Palmeiras só tava com muita dificuldade de entrosamento, ficou muito claro isso, né? O Veiga, o Maurício ali e o Vitor Roque, a bola chegava, tinha jogadas, mas na hora de finalizar, na hora de fazer uma troca de passe um pouquinho mais caprichada ali, não passava. O famoso último terço, o pessoal que gosta de tactiquez, né? O Palmeiras estava pecando no último terço do campo. Ó, gastei agora, hein? Então isso fazia com que o Palmeiras, mesmo jogando bem, dominando o jogo, não conseguisse fazer o seu gol. E aí, né? E mesmo assim já tinha tido algumas boas chances. E aí, numa jogada ali, um bate-rebate, um pênalti pro Bragantino, mão do Fux, achei mão do Fux, mas o atacante do Bragantino, pra mim, ele faz quase que um mata-leão no Fux ali, né? O Fux, a bola, o cara consegue cabecear porque ele faz essa falta no Fux e a bola bate no braço do Fux. Muita gente tá falando da falta que o Piquerez faz por trás, que ele empurra, mas pra mim o Piquerez empurra só depois que o cara já tá apoiado. Então, eu daria falta de ataque, é a típica falta de ataque que o juizada dá umas 2, 3 aí por jogo. Sabe aquele que a gente chama de perigo de gol? Mas geralmente são faltas de ataque assim, que o atacante, né, utiliza de algum artifício aí pra ganhar espaço do zagueiro, e foi isso que ele fez. Mas enfim, né? Pênalti pro Bragantino. O John fez o gol, a gente vai falar sobre o John. E aí, no final do primeiro tempo, uma boa jogada do Palmeiras ali, o Maurício faz um bom cruzamento e o Fux faz o gol. O Bragantino tava com vários desfalques, um deles é o goleiro Cleiton. O Cleiton sempre joga bem contra o Palmeiras, e aí entrou esse goleiro Lucão, que pra mim comete a mesma falha que o Everton cometeu no último jogo, né, contra o Juventude. Não é frango, é falha mesmo, falha de leitura ali. Talvez se ele fica no gol, a bola vem na mão dele, ou se ele sai antes, ele consegue, mas é um cruzamento chato também, né? É bom sair em defesa, assim, do Everton e do goleiro Bragantino. É o cruzamento ali que fica entre a zaga e o goleiro, é muito chato esse cruzamento. E aí a leitura do goleiro às vezes é mais importante que a impulsão, sei lá, a leitura da jogada é mais importante. E aí o Palmeiras empatou. E aí que eu falei do John sai, né, da entrevista no intervalo, sei lá por quê, sendo que eles, pra mim, tiveram um pênalti ali bem forçado. Ele fala que quando joga no Palmeiras, no Allianz Parque, joga contra o juiz também. Por que ele falou isso? Cara que foi revelado, ele fez o gol e nem comemorou. Era melhor ele ter comemorado o gol do que falar dessa bosta. Porque eu, sinceramente, quando o cara faz gol no Palmeiras e já jogou, a não ser que o cara dê muito relaxo, mas se o cara comemora na boa, pra mim tá de boa. Mas assim, o cara não comemora e sai e fala uma bosta dessa, era melhor ele ter, com perdão a palavra aqui também, era melhor ele ter comemorado o gol e não ter falado nada, né? Enfim, porque eu realmente fiquei sem entender, o Klaus me irritando muito, é impressionante quanto o Klaus faz cagada em jogo contra a gente, no jogo nosso. E aí volta o segundo tempo, né, cara? Volta o segundo tempo. E aí eu vou até dar uma olhada aqui no minuto a minuto pra não falar errado, porque, mano, 4 gols no segundo tempo, né? Ó, o Vitor Roque faz o da virada. Foi no bate-rebate, eu tô tentando lembrar como foi o gol. Bate-rebate,
E aí, mano, é aquele, né, o famoso gol cagado. Às vezes o gol cagado vem quando você tá procurando ele, né? O Palmeiras estava procurando muito, um bate e rebate ali, a bola sobe pro Vitor Roque e ele faz o segundo gol, a bola tá procurando. Quando a fase é boa, a bola procura, mano. É impressionante. Vitor Roque bem demais, né, jogando bem. A gente falou, a Europa tá de olho no homem, não tem como. Terceiro gol do Palmeiras aí, a do Felipe Anderson, é uma jogada, assim, absurda do Alan, né, cara? Uma jogada absurda, faz o corta-luz, corta pra dentro depois, aí toca no Vitor Roque, o Vitor Roque também faz o corta-luz ali, chega no Felipe Anderson e essa chapada dele, a gente, nos vídeos que a gente fez quando contratou ele, né, dos goals and skills, o que tinha dessa jogada é impressionante, né, e ele vai lá e faz um golaço, o 3-1 aí já dá uma tranquilidade, e aí depois disso eu tenho que falar uma coisa, assim, o Palmeiras não parou, cara. O Palmeiras não parou. Isso era uma coisa que acontecia às vezes. O Palmeiras fazia 1-0, 2-0, parava. O Palmeiras do Abel mesmo. E hoje não, cara. O Palmeiras continuou em cima. O Vitor Roque, ele perdia a bola, ele continuava pra cima, tentando recuperar todos os jogadores, aquele famoso o perde, pressiona, né? O Palmeiras fazendo muito isso com 3 no placar, com 4 e com 5 também no placar, né? Aí vem quarto gol, o Flaco Lopes entra, faz a jogada com o Vitor Roque, sobra pra ele e faz o quarto. É impressionante o que essa dupla tá fazendo gols e no final, um golaço. Outra boa jogada do Alan. E o Vitor Roque simplesmente passou pela zaga ali do Bragantino, né, como se não fosse nada, em um 5-1. E aí que eu falo, 5-1 no placar, jogo resolvido, o Bragantino largado, tinha largado o jogo já, e mesmo assim o Palmeiras pressionando muito, cara. E isso é muito bom, isso é um sinal muito interessante do que tá mudando aí nesse Palmeiras. É incrível ver isso, porque de fato o Palmeiras vem jogando muita bola, assim. A gente sabe, tem que tomar cuidado com elogios, o próprio Abel fala disso, né? Tem que tomar cuidado com os elogios, com as críticas. Mas hoje vocês vão me desculpar, o Palmeiras jogou muita bola hoje. Hoje foi o jogo que mais me animou desse novo momento do Palmeiras, muito por esse lance de pressionar. Além do resultado, o resultado é incrível, 5-1 aí no Bragantino, mas me animou muito esse resultado aí do Palmeiras. Vamos dar uma olhada aqui, eu tava procurando para trazer alguma coisa para vocês, além dos meus comentários, né? Vamos ver aqui também o nosso querido Felipe. Eu também trago os caras que eu sei que vocês gostam, tá? Não vou trazer gente que vocês não curtem, mas vamos ver o que o Felipe Melo falou aí do jogo do Palmeiras. Ou seja, teremos um grande jogo no final de semana, né? Flamengo e Palmeiras promete ser, sem dúvida nenhuma, o melhor jogo da temporada. Eu não vou mentir pra vocês, eu tô criando uma expectativa enorme nesse jogo. Uma expectativa enorme, Maracanã lotado, grande jogo, duas melhores equipes que tem no nosso continente. Legal, né? Falei no quem acompanhou a seleção hoje, eu falei, Flamengo tem time e jogador pra jogar esse tipo de jogo. 26 minutos, tudo pode acontecer, mas até aqui Flamengo 2-0 e o Palmeiras atropelou o Bragantino. Dito isso, os porcos é louco. Rapaziada, fim do jogo. Bom, tô terminando o jogo aqui, Flamengo 3, Botafogo 0. Sonora vitória do Flamengo. Achei o primeiro tempo um jogo mais equilibrado, o segundo tempo o Flamengo deslanchou. Agora, o Flamengo foi muito eficiente, né? O Flamengo foi muito eficiente. Bom, aqui ele fala do jogo do Flamengo, né? Mas deixa eu até pegar a classificação, mas ele falou aí, né? Realmente a expectativa pro jogo. É aquele jogo, mano, tem que ser bom o jogo, velho. Eu sei. No caso nosso, como torcedor, a gente quer ganhar o jogo. Mas seria legal o jogo ser bom também. Não ter problema de arbitragem, sabe? Dá tudo certo. Tomara que seja assim, cara. Tomara de verdade. Palmeiras 61 pontos, Flamengo 58. Palmeiras, importante, 19 vitórias. O Palmeiras tem 2 vitórias a mais do Flamengo. Então, na pior das hipóteses, domingo, o Flamengo ganha, chega a 61 pontos também, fica com 18 vitórias. O Palmeiras segue na liderança. A grande treta é que depois, no meio da Libertadores, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro e o Flamengo enfrenta o Fortaleza, né? Então, esse é o grande perigo, né? Talvez ser vacilar 2 rodadas seguidas, são 2 rodadas em confronto direto, mas eu já falei que o Palmeiras tem que sobreviver esse outubro, velho. De qualquer forma, o Palmeiras se colocou numa situação muito boa no campeonato, né? Porque poderia chegar atrás, agora nesse confronto chegar atrás. Chega na frente da curva, se empata,
garante, se empata, garante mais uma rodada, porque assim, se, vamos supor que perca pro Cruzeiro, né, tá 3 pontos, o Flamengo perca pro Cruzeiro, aí o Flamengo chegaria só nessa outra rodada, e aí depois o Palmeiras já voltaria pro Brasileiro depois da Libertadores, né, a grande treta é essa semaninha da Libertadores, mas eu tô falando da pior das hipóteses, na melhor das hipóteses, o Palmeiras vencendo o Flamengo, abriria 6 pontos, né, o Palmeiras iria para 64, 6 pontos do Flamengo e do Cruzeiro tá com 52, o Palmeiras inclusive, o Cruzeiro vai jogar, o Palmeiras vai estar com um jogo a menos ainda. Mas em relação ao Flamengo, se ganhar do Flamengo é 6 pontos, não vou falar que é campeão, não vou cravar que é campeão, mas nos coloca numa situação muito confortável, até mesmo o próprio Flamengo, né? O Flamengo aí, vamos supor, na melhor, já que eu falei da pior, vamos falar na melhor das hipóteses, o Palmeiras vence o Flamengo, abra 6 pontos, e aí o que acontece? O Flamengo tem que jogar a Libertadores contra o Racing, que é bem difícil, e aí nesse meio tempo tem que ganhar de qualquer jeito do Fortaleza para buscar o Palmeiras. E aí será que eles não poupam? Se eles não conseguirem fazer um primeiro resultado, será que eles não poupam no Brasileirão? Como que vai ser isso, né? Então, esse jogo aí, e no empate, né? O empate segue tudo igual, e aí o Palmeiras tendo essa vantagem do número de vitórias também, seria muito bom, que aí manteria as 2 vitórias a mais, né? Se ganhar, é isso, abre 6 pontos e abriria 3 vitórias, né? A mais. Então, assim, não tem como. A vitória, assim, não, como eu falei, não coloca como campeão, mas te coloca numa situação confortável do outro ter que brigar, buscar no momento onde seu time tá jogando muito bem. O Palmeiras não tá dando sopa pro azar, eu falei, não tá dando sopa pra parmeirada, sabe? O Palmeiras pega jogos assim, tidos como mais fáceis e faz o jogo ser fácil mesmo, goleia, né? Hoje saiu atrás, mas virou com certa facilidade. Então o Palmeiras se colocou numa situação boa no campeonato, mas domingo vai contar muito, porque enfim, é o que eu falei, literalmente, pior das hipóteses a derrota, melhor das hipóteses a vitória, e o empate mantém tudo como tá. E é isso, vai ser jogo, vai ser jogão, mano, vai ser jogão. Beleza? Deixa a sua inscrição no canal aí, seu comentário, seu like é muito importante. Tamo junto.